Olá, amigos aprendizes do Evangelho. No capítulo passado, nós verificamos a assistência dada à Margarida e ao Gaspar por meio de uma reunião mediúnica realizada em um ambiente familiar, onde o diretor dos trabalhos encarnado era o Silva, e a gente acompanhou também uma incorporação feita pela médium Dona Isaura. Essa Dona Isaura era mulher do Silva, dentre os encarnados que estavam ali participando da reunião. E no capítulo anterior, a gente teve uma elucidação muito importante feita pelo Sidônio, que era o diretor espiritual daqueles trabalhos, explicando um pouco o quanto aquelas pessoas envolvidas com o trabalho poderiam render muito mais se não se deixassem levar por determinados defeitos da alma, alguns deslizes que a gente se permite, tendo o livre-arbítrio, nós temos esse direito, a gente vai entender isso melhor nesse capítulo, porque teremos a oportunidade, junto com o André, de acompanhar esses deslizes possíveis, possíveis, porém não recomendáveis, que eventualmente nós temos aqui como encarnados, onde a gente deixa de lado a confiança na espiritualidade amiga, a confiança nos trabalhos realizados, por causa ainda dos nossos sentimentos inferiores. Quando a gente deixa a inferioridade levar, particularmente aqui a gente vai estar falando sobre o ciúme, o quanto isso pode não somente nos prejudicar, mas prejudicar os trabalhos espirituais que são muito mais importantes do que a nossa própria personalidade. Então a gente vai acompanhar essa descrição no capítulo 16, chamado Encantamento Pernicioso, e logo no começo o André descreve a transfiguração da Dona Isaura assim que terminou a reunião. Ele explica que enquanto estava o trabalho em andamento, ela tinha radiações brilhantes ao redor do cérebro. E depois que terminou, transformou para uma substância fluídica cinzento escura, como se tivesse apagado uma lâmpada que tinha ao redor dela. E aí ele perguntou para o Sidônio sobre isso e ele explica, especificamente agora falando sobre o caso da Dona Isaura, falando que ela se encontrava em uma verdadeira tempestade de fluidos malignos, desfechados por entidades menos esclarecidas com as quais ela sintonizou por causa do ciúme. Enquanto ela está sob a influência direta deles, principalmente nos trabalhos espirituais que dizem respeito a uma ordem coletiva, onde a ideia é ajudar a coletividade, ela desfruta de bom ânimo e alegria. Olha que bonito que ele fala, porque o médium é sempre uma fonte que dá e recebe quando em função entre os dois planos. E a gente viu isso no capítulo passado também, quando num parágrafo ele deixa muito claro que eles tiraram o magnetismo daqueles encarnados para poder auxiliar a Margarida e o Gaspar, mas que aqueles fluidos eram devolvidos para os médiums. Então, existe toda uma troca sendo feita e uma assistência de forma que a nossa energia não é desperdiçada, não é exaurida. A gente dá, mas a gente também recebe. Só que ele diz: contudo, terminada a tarefa, Isaura volta às tristes condições a que se relegou. O André pergunta sobre o socorro, qual é o recurso que pode ser usado, e ele diz: é porque a gente não abandonou ela que ela ainda não sucumbiu. Ou seja, o recurso existe e o recurso tem sido ativo, né? Tem sido ativo porque senão ela já tinha metido os pés pelas mãos e o pior de tudo, né? Já tinha prejudicado o trabalho que essa família realiza. Só que ele diz: é imprescindível num processo desse tipo agir com cautela, sem humilhá-la e sem feri-la, ou seja, respeitando o livre-arbítrio de cada um. Eles respeitam muito o nosso livre-arbítrio, porque afinal isso faz parte da educação do espírito. É isso que ele vai chamar muita atenção aqui. Ele continua explicando. Essa nossa irmã é uma valorosa colaboradora, só que ela não perdeu ainda a noção de exclusivismo sobre a vida do companheiro, que é o Silva, e através dessa brecha que a induz à violência e vibrações de cólera, ela perde excelentes oportunidades de servir e de se elevar. Então vejam como tantas vezes nós escolhemos cultivar o caminho do sofrimento. Ela
a gente vai ver que o Silva tem nada de traição no contexto, não tem nada de desrespeito à família. Essa é uma visão deturpada dela, por um sentimento, por uma visão que ela escolhe ter diante das circunstâncias, e com isso ela abre uma brecha para cultivar sofrimento para ela, e que acaba se refletindo nos trabalhos, dando inclusive um trabalhão para a espiritualidade contornar isso. E o Sidônio continua explicando que hoje foi um dos dias mais infelizes e vai reclamar o concurso ativo nessa noite, pois cada servo, diz o Sidônio, acordado para o bem, quando se projeta em determinada faixa de vibração inferior durante o dia, quase sempre marca uma entrevista pessoal para o momento da noite. Então, como ela se envolveu muito nesses pensamentos inferiores, mesmo ela tendo participado desse trabalho, em que momentaneamente, né, por algum tempo, ela se envolveu em vibrações muito positivas, a gente viu que quando terminou o trabalho, ela voltou nessa sintonia com os sentimentos inferiores que ela estava tendo, e, portanto, era muito provável que de noite ela fosse ter com essas entidades inferiores que estavam causando, ajudando nesse tormento dela, porque afinal, sintonia é uma força da natureza gigantesca que a gente tem estudado tanto nesses livros. E ele continua explicando. Enquanto a criatura é vulgar e não se destaca por aspirações de ordem superior, você vai vivendo a vida aleatório aí, deixando a vida te levar? As inteligências pervertidas não se preocupam com essa criatura. No entanto, quando começa a demonstrar propósitos de sublimação, o tom vibratório muda e ela passa a ser notada pelos característicos de elevação. Aí vem a perseguição de quem se refugia na inveja ou na rebelião silenciosa, já que não se conforma com o progresso alheio. Não só com o progresso da própria criatura, porque inclusive podem ter obsessões específicas porque a pessoa está melhorando, a gente está falando aqui de um agrupamento que serve à comunidade, e isso desperta a ira daqueles que não querem que a sociedade evolua. E muito cuidado, a gente de jeito nenhum pode usar isso como desculpa para não melhorar. Ah, não, então eu vou melhorar, aí eu vou estar atraindo para mim sofrimento. Não, não é isso. Na verdade, de qualquer forma, se a gente se sintoniza com o mal, a gente está sujeito a N tipos de obsessão, como a gente já acompanhou aí em vários dos casos dessa trilha aí do André Luiz, desses livros que a gente vem estudando. Só que, quando a gente se dispõe a melhorar de verdade, eles intensificam, às vezes de propósito, justamente para que a gente não melhore, e a gente só ganha ao melhorar. A questão é o quanto nós estamos dispostos a ter persistência nesse caminho. E por isso tantas vezes, né, começa a fazer o evangelho no lar, dá errado, o telefone toca, aparecem compromissos, começa a ir no centro, aparece compromisso, começa a gente falando assim: santinho, virou santo", ou então na primeira escorregada que a gente dá, falar: "Ah, mas não é espírita", enfim. É, isso, de forma alguma, deve ser uma fonte de desencorajamento. Pelo contrário, isso faz parte de estudar. Faz parte saber que quando o bem acende essa luz, incomoda. A gente pode usar essa luz para iluminar a muitos, mas essa luz também incomoda aqueles que não gostam do bem, aqueles que agem contra. E por isso precisamos fortalecer a nossa defensiva. Dado esse contexto, o André pede permissão para acompanhar o caso daquela noite, para que ele consiga estudar de perto essa situação dessa supostamente missionária, né, já que ela tinha uma tarefa muito interessante com aqueles que prendiam ela nessas teias escuras do sentimento. Bom, aí é autorizado, né, que o André faça esse acompanhamento, e o Sidônio continuou explicando para ele: "Por enquanto, esse domicílio está sob a guarda dos nossos processos de vigilância. Mas a nossa amiga, transtornada pelo ciúme, vai ela mesma ao encalço dos maus conselheiros." Ou seja, vejam bem, dentro da casa, a casa era o local utilizado, tá, para essa, reunião mediúnica, como se fosse um centro espírita, doméstico, né, como acontecia muito antigamente. A casa é protegida, mas mesmo assim, mesmo que eles não consigam entrar,
A sintonia faz com que ela vá atrás, com que ela seja atraída para o lugar que ela pode ter um contato estreito com esses irmãos que querem perturbar. Então, eles foram dormir, eles esperaram a noite. 2 horas depois, eles já viram o senhor Silva desprendido, já dando tchauzinho para eles, porque ele estava indo para uma excursão de estudos. Então, olha para onde o marido dela estava indo à noite, para comparar com ela, que estava plantando esse sofrimento do ciúme. E ele ainda diz para os companheiros, porque ele vê o Sidônio e fala: "Tanto desejava que a Isaura viesse, mas ela não me atendeu aos apelos". Sidônio encoraja ele aí, fala que é assim mesmo, tipo, ela ainda não está na hora dela. E alguns minutos depois estava ela fora do corpo de carne, com o perispírito intensamente obscuro, passou por ele sem prestar atenção. O Sidônio ainda tentou tocar ela para fazer uma intervenção, né, para de repente conversar antes que ela rumasse para essa sintonia que ela estava sendo atraída, mas ela danou a correr. Praticamente não, percebia a presença, mas sentia as vibrações mentais e demonstrava, pela descrição do André, temer o contato espiritual conosco. O Sidônio explicou que ele até poderia obrigar ela a parar e ouvir. No entanto, diz ele, semelhante atitude do nosso lado implicaria a supressão indébita das possibilidades educativas, ou seja, oportunidade de aprendizado para ela mesma. Ele diz: Isaura, no fundo, era senhora do próprio destino e, na experiência íntima, dispunha do direito de errar para melhor aprender, que no fim das contas é ele diz, o mais acertado caminho de defesa da própria felicidade. Então, tantas e tantas vezes, eles precisam deixar que a gente erre. A lei divina precisa respeitar esse nosso erro, porque tantas vezes a recuperação do erro é o que nos faz não cair mais. Aí ele diz: ali estava a fim de ajudá-la quanto possível na preservação das forças físicas, mas não para algemar ela com atitudes que ainda não fosse, que ela ainda não pudesse corresponder espontaneamente. Então, afinal, ele obrigaria ela a ficar, a ouvir, e isso não seria, educado da parte da espiritualidade, porque ela ainda não estava nesse momento. Continuou explicando que ela tinha possibilidades de serviço boas, ela tinha muita possibilidade como missão mesmo, a trabalhar com a mediunidade, só que, caso ela quisesse perdê-las temporariamente, outro recurso não nos cabia senão o de entregá-la à corrente da própria vontade, até que um dia ela conseguisse despertar sozinha para a compreensão mais alta, porque ela sabia à saciedade que o marido não lhe era propriedade exclusiva. Ele está falando aqui do amor-apego, né, do amor que não transcende, e que o ciúme translocado só poderia conduzi-la a perigosa situação espiritual. Ela sabe, ela escuta, ela estuda, então ela escolheu não dar ouvidos nesse contexto, nesse aspecto, para a própria vida. Talvez seja aquela pessoa que acha que quando a mensagem vem é sempre para outra, né? É sempre para outro casal, é sempre para outra pessoa, e a gente não faz a carapuça servir em nós mesmos. Continua ele explicando. Se os seus desígnios se demorassem na linha contrária ao roteiro que o plano superior tinha traçado, ou seja, do que ela planejou vir aqui fazer, só nos restaria deixá-la entregue aos círculos da mente em desânimo ou desespero, a fim de que o tempo lhe ensinasse o reajustamento próprio. Educação não vem por imposição, disse ele. Cada espírito deverá a si mesmo a ascensão sublime ou a queda deplorável. Então, nada a gente não tem brecha para jogar a culpa nos outros. A culpa, que na verdade posso transformar para a palavra responsabilidade, é sempre nossa, é sempre nossa. Eles acompanharam, então, a senhora Silva, no caso a dona Isaura, fugindo pela via pública até que ela encontrou uma casa velha desabitada, onde encontrou com 2 malfeitores desencarnados. Inimigos sagazes do serviço de libertação espiritual que ela servia. Então, esses 2 não eram 2 quaisquer espíritos inferiores, não, eles eram especificamente contra aquele agrupamento de espiritualização que estava trabalhando para o bem.
E eles que provavelmente eles estavam muito mais interessados em prejudicar o trabalho, e ela era a brecha perfeita para isso. Ela foi o instrumento. Bom, e eles começam ganhando a confiança dela, falando: "Ah, a gente vê que você tem sofrido bastante nos seus, sentimentos de mulher. Eu sou um dos espíritos que a protegem e sei que o seu esposo tem sido um verdugo desalmado. A fim de ajudá-la, entre aspas, tenho seguido ele por toda parte e tô, pegando ele nas traições aos compromissos domésticos". E ela chorando, ouvindo isso, confiando ingenuamente nesse suposto amigo espiritual. E ela: "É verdade, eu sofro infinitamente. Não existe nesse mundo criatura mais desventurada que eu", bem dramática. E ele continuando: "Vejo o seu esforço e o seu sacrifício e não ignoro que seu marido eleva a voz nas preces, através das sessões habituais, para simplesmente acobertar as próprias culpas. Por vezes, em oração, entrega-se a pensamentos de lascívia, fixando senhoras que lhe frequentam o lar, falando que ele fica pensando nas senhoras que frequentam a casa dele buscando ajuda, pensando inferiormente nelas. Isso tudo para plantar a sementinha. E o Sidônio, vendo aquela triste situação, explica para o André. Antes de tudo, eles perturbam os sentimentos de mulher dela, para em seguida lhe aniquilarem as possibilidades de missionária. A gente vai ver que eles vão rumar para esse lado. O Sidônio continua falando. O ciúme e o egoísmo constituem portas fáceis de acesso à obsessão arrasadora do bem. Pelo exclusivismo afetivo, a médium nesta conversação já se ligou mentalmente aos ardilosos adversários de seus compromissos sublimes. Repara, e eles continuam falando e falam: "Não é justo que você se submeta às arbitrariedades do marido infiel. Abstenha-se de receber-lhe o séquito de companheiros hipócritas interessados em orações coletivas que mais se assemelham a palhaçadas inúteis. É um perigo entregar-se a práticas mediúnicas, igual você vem fazendo com gente dessa espécie. Tome cuidado". Então veja que já mudou o assunto. Ele tá o malfeitor desencarnado, né, tá incentivando que ela não deixe que essas reuniões ocorram na casa dela, é isso que ele tá falando. E ainda vem: "Não permita a transformação da sua casa em sala de espetáculo. Seu marido e suas relações sociais exageram-lhe as faculdades". Aí vai colocar a mediunidade dela como duvidosa. Você ainda precisa de muito tempo para se desenvolver suficientemente. Você já pensou na mistificação inconsciente? Será que você não engana os outros? Se você estudar, olha só a ardilosidade. Ele diz: se você estudar a grave questão do espiritismo com inteligência e acerto, você vai ver que as mensagens escritas por seu intermédio não passam de pálidas influências de espíritos perturbados e de alta porcentagem dos produtos do seu próprio cérebro e da sua sensibilidade agitada pelas exigências das pessoas que frequentam a sua casa. E ela, caindo igual um patinho, ficava super atenta a tudo que ele estava falando. O André ficou um pouco incomodado com a passividade com a qual o Sidônio estava assistindo aquilo tudo e falou: "Não será razoável defendê-la?" Aí ele: "Pois é, o que que a gente fez agora há pouco do culto da prece e do socorro fraternal, senão prepará-la à própria defensiva? Ela trabalhou mediunicamente conosco, ela ouviu formosa e comovedora preleção evangélica contra os perigos do egoísmo enfermiço, ou seja, teve a parte do estudo. Por que que ela não reteve isso e incluiu para a própria vida?" Continua ele: "Ela colaborou decidida para que o bem se concretizasse e ela própria emprestou-nos os lábios a fim de ensinar-nos princípios de salvação em nome do Cristo, a quem deveria confiar-se". Então vejam, ela foi instrumento para o alívio da Margarida e do Gaspar, e inclusive por isso ela tem crédito espiritual para essa ajuda, para essa defensiva, para que ela não sucumba de uma vez. Aí ele continua dizendo: "Entretanto, apenas porque o esposo se dispôs à justa gentileza com as damas que lhe buscaram a companhia esclarecedora e fraterna, ou seja, mulheres que procuraram ajuda na casa dele, ajuda espiritual, ela obscureceu o pensamento no ciúme destruidor e perdeu o equilíbrio íntimo, entregando-se a essas entidades que lhe exploram o sentimentalismo. Esses companheiros aproximam-se da mente invigilante,
Que isso sirva para todos nós, para que a gente mantenha o orar e vigiar e para que a nossa mente não seja invigilante. Com sarcasmo imperceptível e sutil, dilaceram-lhe a harmonia, furtam-lhe a tranquilidade, e aí obrigam-na a acreditar acreditar-se fantasiosa e desprezível, colocando a mediunidade dela como duvidosa. Muitos missionários, diz o Sidônio, se deixam atropelar pela falsa argumentação que acabamos de ouvir e menosprezam as sublimes oportunidades de estender o bem. E ele diz: mas não tem recurso para afastar esses malfeitores? Ele: sim, em toda parte existe contenção e panaceia remediando situações pela violência ou pelo engodo prejudiciais. Mas na intimidade da nossa tarefa, o que será mais aconselhável? Espantar moscas ou curar ferida? Porque se ele simplesmente coloca esses malfeitores para correr, seria como espantar moscas. Agora, a ferida, que é ela que estava atraindo esse tipo de pensamento, com os sentimentos de ciúme que ela estava cultivando, é o que realmente precisa ser trabalhado para que a ferida seja curada e não atraia mais as moscas. A ideia é essa. E ele diz: essas dificuldades são lições valiosas que o espírito do médium precisa aproveitar nessas experiências e não nos compete tirar ela do ensinamento. Enquanto um trabalhador da mediunidade empresta o ouvido a histórias que lhes lisonjeiem a esfera pessoal, igual ele falando, ai, que você, coitada de você que está sendo enganada, disso fazendo condição para cooperar na obra do bem, ou seja, duvidando ainda das próprias capacidades, quer dizer que ainda estima o personalismo inferior e o fenômeno acima do serviço que lhe cabe no plano divino. Depois de um certo tempo de auxílio desaproveitado, perde provisoriamente a companhia edificante de irmãos mais envolvidos, então ela pode, se persistir nisso, perder a capacidade de expressar a mediunidade, perder a capacidade de ter a companhia desses irmãos como Sidônio, que ainda estão ali para proteger. E aí cai vibratoriamente, cai no nível moral, convive com essas entidades que ela está preferindo, e mais tarde acorda verificando as horas que desprezou. E aí vem aquela sensação de tempo perdido, mas nada como um erro desse para nos ajudar a levantar no futuro. A esse tempo, a dona Isaura, obsedada por aqueles espíritos, falava. Ele falava para ela, né? O obsessor falava: estude a senhora o próprio caso, consulte cientistas competentes, leia as últimas novidades em psicanálise e não perca sua oportunidade de restauração sob pena de enlouquecer. Aí a gente pode pensar assim: nossa, mas ele está falando para ela estudar? Cuidado. Ele está falando muito de forma muito inteligente para ela estudar com essa visão limitada que ela está tendo agora, de forma que se ela for buscar informação, a mente dela está tão poluída que ela vai buscar desinformação, né? As famosas fake news, porque a pessoa só enxerga o que quer ver. Quando está com o coração poluído, com a mente obstruída. Até por isso, fala-se sempre, né, quando a gente for fazer alguma leitura, alguma leitura evangélica, algo que seja bom, que a gente pare por alguns instantes, respire fundo e peça ajuda à espiritualidade amiga, peça, como diz o Emmanuel, para tirar a nuvem do nosso, a nuvem que cobre o nosso discernimento, porque aí sim a gente vai estar lendo de coração aberto, sem preconceitos, sem ficar querendo encontrar agulha no palheiro, né, ou como dizem, chifre na cabeça de cavalo, porque se ela for procurar do jeito que estão os sentimentos dela, ela vai encontrar a desinformação que confirma o que o obsessor está dizendo. E ele ainda termina falando: falo-lhe em nome das esferas superiores na qualidade de amigo fiel. Nesse momento, Sidônio se fez visível para ela, não para os obsessores, e ela diz: vejo Sidônio, assustada, nosso devotado amigo espiritual. E o obsessor, que não percebia nada, falou: nada disso, a senhora nada vê, é pura ilusão. Sidônio voltou triste, né, com a situação dela ter caído nisso e ainda assim acreditado nele, e explica: desde o instante em que Isaura se projetou na zona sombria do ciúme, tem a matéria mental numa posição difícil e não se acha em condições de compreender-me, mas a gente vai poder socorrer ela de um outro modo. Numa volitação rápida, ele foi buscar o marido, o Silva, que estava lá numa excursão de estudos, e pede que ele volte para o corpo físico, que ele acorde, porque a mulher dele está precisando de ajuda. Ele não hesitou, voltou ela,
bufando e se contorcendo, presa num pesadelo, e ele praticamente incorporado, pelo Sidônio, totalmente dócil à influenciação dele, procurou acordar ela, chamou ela de volta à realidade, e ela: "Ai, como sou infeliz, eu estou sozinha", só que ela: "Não, lembra-se, querida, da nossa fé, do quanto a gente tem recebido dos amados benfeitores espirituais". E ela, resoluta e ainda com a mente muito fresca do que tinha ouvido, falou: "Não, tudo é uma farsa. As mensagens que eu recebo são pura atividade de minha imaginação, tudo é expressão de mim mesma". E ele na conversa, na doutrinação. "Mas ouve, Isaura, jamais foste mentirosa. Já sei. Caíste nas malhas dos nossos infelizes irmãos que te conduzem ao purgatório do ciúme terrível. Mas Jesus nos auxiliará no oportuno reajustamento". E nesse momento o Sidônio fala que ele já assistiu, o André já assistiu o que ele tinha que assistir aí para aprender, já entendeu a lição. Aquela conversa entre o casal ainda ia muito longe. E com o milagroso concurso das horas, diz ele: "Pacificaremos a mente da servidora respeitável, mas exclusivista e invigilante. Falha como tantos nós, como nós também somos. Volta ao teu círculo de trabalho e guarda o ensinamento dessa noite. Que a gente possa guardar esse ensinamento também e que possamos colocá-lo em prática, pensando se isso não se aplica a nós mesmos. O que é que isso pode servir para nós mudarmos o comportamento? Para quando a gente ouvir alguma coisa durante os estudos, ou quando a gente mesmo estiver diretamente lendo e estudando, que nós sejamos os primeiros a receber o ensinamento, que o ensinamento seja sempre para a gente primeiro e depois para os outros, porque afinal, sendo para a gente muda, a gente exemplifica e aí estaremos auxiliando as outras pessoas por meio do exemplo, que já vimos que é muito mais forte do que simplesmente a oratória de ficar aconselhando as pessoas. Um abraço a todos e até o próximo capítulo.